Olá pessoal, seja bem-vindo à segunda parte de Armas da Persuasão. Na parte 2 nós vamos trabalhar mais um tema, a apresentação do livro de Robert Cialdini, que mostra de forma científica como através de mais de 30 anos de estudo, como podemos influenciar e como nós somos influenciados. Nós vimos outras armas da influência, hoje vamos ver reciprocidade. E nas próximas partes teremos aí compromisso, coerência, aprovação social, até a influência instantânea. Ok? Então hoje a gente vai ver a parte aqui da reciprocidade. Beleza? A regra da reciprocidade diz o seguinte: é dando que se recebe. Segundo essa regra, devemos retribuir na mesma moeda tudo aquilo que a gente recebe. O que é que ele explica no livro de fato? Que desde pequeno nós somos compelidos a retribuir qualquer tipo de favor que nós aceitamos. E isso é quase que uma força psicológica, digamos assim. Quando bem estruturada, essa regra da reciprocidade, que você vai ver que é a técnica também do recuo, ela nos faz acompanhado de uma sensação de obrigação e ter uma forte penetração na cultura humana em diversos países em momentos diferentes. É o que você vai observar antes da gente falar na parte comercial. O estudo feito por Alvin em 1960, ele, em parceria com outros sociólogos, relatou que todas as sociedades seguem esta regra, todas, exatamente todas. Ainda segundo o arqueologista Richard, é o que nos torna humano o sistema de reciprocidade, ou seja, aquilo que a gente recebe, dar de volta. O mesmo relato que nossos ancestrais aprenderam a compartilhar comidas e habilidades numa rede de honrada, considerado de obrigações. Então, o fato de você compartilhar também fazia com que os outros compartilhassem algo com você. Então, como isso funciona no mundo e como isso vai parar no mundo das vendas? É isso que nós vamos ver hoje nesse treinamento. Um ponto relevante. Embora algumas obrigações estendam para o futuro, seu alcance não é ilimitado. Você tem que ter uma ideia. Favores pequenos tendem a ter uma reciprocidade menor, na verdade um tempo de reciprocidade menor. Já um favor maior tem um tempo de reciprocidade prolongada. É assim que define inicialmente a armas da persuasão. Então, o que é que a gente vê o maior exemplo que tem no livro, que é o primeiro exemplo e o maior de todos. Uma incrível história em que a Etiópia foi ajudada pelo México em $5.000 não é de se impressionar quando se trata de um país em ruínas, onde o suprimento de comida havia sido devastado pelas secas e pela guerra civil. Os habitantes estavam morrendo aos milhares quando o México fez essa ajuda humanitária. Mentira, pessoal. Essa história é justamente o contrário. Foi a Etiópia que ajudou o México quando houve um colapso, uma tragédia, em 1985, quando a cidade do México foi vítima de terremotos. O Robert ficou intrigado quando viu essa notícia na TV e ele passou então a entender por que a Etiópia é um país completamente devastado, com guerra civil, com seus habitantes morrendo de fome, faria uma doação de $5.000 para um país como o México, que tem uma situação, não seria de um país desenvolvido, mas muito mais favorável que a Etiópia. E ele descobriu, através da história, que em 1935 o México havia mandado uma ajuda à Etiópia quando esta foi invadida pela Itália. É o que você pode observar. Então, se perceba que uma ajuda grande, ela teve uma reciprocidade ao longo do tempo. É bem interessante esse caso.
Outros exemplos ao longo da história. A Holanda enviou ajuda à cidade de Nova Orleans em 2007, quando houve o furacão Katrina. Esta resposta se deu à ajuda que Nova Orleans, a cidade e não seu país, enviou ajuda à Holanda quando a mesma sofreu em 1953 por um grande vendaval, causando a morte de 2.000 pessoas, onde águas chegaram a avançar por mais de 100.000 hectares país adentro. Então, foi algo que retribuiu, né? De 1953, essa retribuição foi parar em 2007. O experimento feito por Dennis, onde seu assistente disfarçado de voluntário deveria avaliar a qualidade de algumas pinturas, era só uma simulação. A intenção era de fato que durante essa avaliação junto com o voluntário, num período de intervalo, o assistente ele trazia Coca-Cola para alguns voluntários, não todos. E o que acontecia? Depois dessa avaliação das pinturas, o assistente ele oferecia rifas, né? Vendia rifas para os voluntários. Os voluntários que tomaram a Coca-Cola, que tiveram a Coca-Cola oferecida por Joey, o nome do assistente, eles compravam 2 vezes mais rifas que os outros. Vale levar em consideração que a Coca-Cola naquela época custava 10 cents, né? 10 centavos. Então o que acontecia? Eles acabavam comprando até 5 vezes mais valor na Coca-Cola, né? Uma média que foi traçada no final da pesquisa. Antes de relacionarmos a reciprocidade às vendas, vale ressaltar: no experimento da Coca-Cola não incidiu o fato das pessoas que comprarem mais rifas gostarem ou não do assistente Joey. O fato da reciprocidade acontece, inclusive, com pessoas que você não gosta. Se ela fizer um favor para você, você vai estar compelido a fazer um favor de volta, né? Então, voluntários indicaram que não gostaram de Joey, compraram tantos bilhetes quanto aqueles que indicaram que gostaram do assistente Joey. A regra da reciprocidade foi maior do que o ponto de sobrepor a influência de um fator significante, que é a simpatia pelo pedido do assistente. Como exemplo, o autor Rob cita que pessoas que normalmente não gostamos, como telefonistas insuportáveis, parentes desagradáveis, representantes de organizações suspeitas ou pessoas impopulares, né, vou corrigir aqui, podem nos arrancar aquilo que desejam se nos prestarem um pequeno favor. Então você pode se valer dessa regra, né, para conquistar pequenos favores, mas tem alguns cuidados, tem algumas coisas que a gente tem que ver lá no final, certo? E isso é o que a gente vai passar para você, beleza? Mundo de negócios. Vamos começar a ver alguns exemplos que acontecem, né, no dia a dia. A amostra grátis não é tão grátis assim, né? A reciprocidade é muito praticada no comércio. Um grande número pode ser abordado aqui. Vamos falar, por exemplo, das amostras grátis em supermercados, né? É muito comum isso daí. Embora o desejo seja legítimo do fabricante, na maioria das vezes dispor ao público a qualidade do produto, gera um efeito a mais, né? E é também objetivado na campanha de amostra grátis, que é levado o produto em abordagem, né? Na mente da pessoa, ela recebeu um presente ali, quando ela teve aquilo que a gente chama de merchandising, né? Então, ele tende a comprar o produto, mesmo que a pessoa não tenha gostado, diante de um sorriso abalançador, né, de um atendente bonito ali, devolver, ela não só devolver os palitos ou a xícara de uma determinada amostra grátis, mas ir e comprar o produto e não ir embora, né, sem comprar. Na rede de venda, um outro exemplo muito interessante
e bastante perspicaz é uma rede de venda em porta em porta que cresceu no fundo do quintal para um gigante de vendas anuais em bilhões, que é a Way. Usava um dispositivo chamado Bung. Esse Bung é um kit de produtos, né, da Way, que são produtos lustramóveis, detergente, shampoo, desodorantes, tudo nessa categoria. O que acontecia? Os vendedores pegavam esse kit e saíam de casa em casa e deixavam o kit por 24 até 72 horas. E depois retornavam, né, para ver como foi a experiência da pessoa. Independente, criou-se a reciprocidade, né? A pessoa usou aqueles produtos durante o tempo, ele se sente compelido. É isso que você tem que aprender nessa tecla da reciprocidade. Quando você oferece algo à pessoa, às vezes que pode parecer insignificante, se cria esse retorno psicológico. Ele tende a lhe dar de volta algo, né, para manter-se grato àquele favor que você fez de início. E isso é algo que é enraizado, como mostra o autor, desde a infância. Então, desde a infância, se você não for recíproco, você tende a ter uma rejeição social. É por isso que essas técnicas elas funcionam. É assim que é colocado no livro, que eu repito, se vale a pena você comprar e ler o livro todo, porque tem muita coisa interessante. Tem uma técnica que também é a técnica da reciprocidade, é chamada técnica do pedido maior. É conhecido como técnica da porta na cara ou técnica da rejeição. O que é que isso consiste? Também é uma técnica de reciprocidade, né? Você fazer um pedido que seja audacioso para depois você reduzir esse pedido. É como se você quisesse R$ 5, você vai fazer um pedido de R$ 10, a pessoa rejeitando. Se não rejeitar, você ganhou o dobro do que você queria. Se ela rejeitar, você faz um pedido de 5. Né? E aí seria esse é um exemplo que está no livro. Né? E aí você sairia ganhando o mesmo valor que você tem interesse. Então, normalmente o cliente ele não vai rejeitar, né, depois de uma oferta maior, você fazer uma oferta menor. Se você estruturou com habilidade seus pedidos, o cliente ele irá ver como uma concessão, como já que ele diminuiu a oferta e tal, vou agradar. E eu estou deixando claro que nenhuma, desde a reciprocidade da influência instantânea, tem capacidade de conhecer todos os pedidos feitos a todas as pessoas. Certo? Elas são altamente eficazes, mas têm suas limitações. Ok? Provando a técnica da rejeição até com pedidos grandes. O professor Robert, ele fez um experimento que eu achei muito interessante, que é o seguinte. Ele pegou dois grupos de estudantes universitários, e o primeiro eles fizeram uma oferta, que era passear com jovens infratores no zoológico, no mesmo dia. 83% deles recusaram. No segundo grupo, e foram estudados vários outros grupos, assim, com a mesma tecnologia, ele pediu que eles passassem, primeiro eles pediu que passassem 2 horas por semana com menores fratores, como orientadores de menores infratores, durante pelo menos 2 anos. Obviamente, 100% das pessoas recusaram. Depois eles fizeram uma proposta do zoológico, a mesma inicialmente feita para o grupo que recusaram, em 83%. O que aconteceu? O triplo de estudantes aceitaram. Essa é a técnica, do porta na cara você faz uma oferta maior, para conseguir depois uma oferta menor. Tem também uma ilustração que seria a seguinte: vendedores de enciclopédia usam muito isso. Você chegar na casa de uma pessoa, faz uma oferta, ela recusa e você fala assim: tudo bem, talvez você não precise de uma enciclopédia agora, mas você sabe de alguém que precise, algum parente, alguma pessoa, e ele indica o nome de alguém.
o vendedor já chega na casa dessa pessoa usando o nome da pessoa. Isso cria uma reciprocidade também, né, porque ele chegou como uma forma, digamos assim, não tão direta, mas indicada, né, por uma pessoa confiável. Então voltando à estratégia você fazer uma estratégia maior, ela é muito utilizada por grupos sindicais que fazem propostas impossíveis de aceitar para chegar a um acordo que lhes interessa. Atenção, a técnica de gestão tem que parecer natural, né? E tem que ser natural mesmo, pessoal, porque se você faz como se parecesse um truque, a pessoa ao qual foi feito um pedido sentirá-se manipulada. Se ele sentir isso, e não aceitará nem essa e nem outras concessões. Contudo, pesquisas mostram que quando aplicada de forma correta, a eficácia aumenta cada vez que é aplicada a técnica da rejeição, ou seja, cada vez que você faz o mesmo tipo de técnica com a mesma pessoa, ela se sente mais comprometida ainda, né, a passar, né, a fazer o combinado, né, ou acordado, que seria a segunda proposta, que é menor do que a primeira. Né? Então ela fica mais comprometida mais e mais ao passar do tempo. Responsabilidade. A concessão do solicitante dentro da técnica de rejeição, seguida do recuo, né, tem uma questão interessante aí. Além de se levar os alvos a dizer sim com mais frequência, também fez com que se sentisse mais responsável por haver um determinado acordo final. Foi aquilo que eu disse antes. E isso, com o passar do tempo, vai criando um comprometimento ainda maior. Seria o mesmo que uma pessoa que acorda com algo sente-se inclinado a não recuar, a aceitar o pedido final. Ele acordou algo, então ele sente obrigado, ele sente na obrigação de cumprir com aquilo. Então, os próximos assuntos nós vamos ter compromisso e coerência e aprovação social, certo? Por hoje a gente fica por aqui. Fale conosco, entre em contato, vendas@mtrude.com.br ou entre no nosso site www.mtrude.com.br. Estamos aqui para a gente poder somar. Espero muito sua ajuda. Sei que você tem muito para nos ajudar e o que podemos ajudar também, estamos aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal.